Quero agradecer você que está nos acompanhando. Hoje nós estamos dando continuidade a mais uma aula da Escola de Inteligência Bíblica. Espiritualidade emocionalmente saudável é o assunto que nós estamos tratando. Inclusive, nós vamos dar continuidade, ao estudo do livro do autor Peter Scarzheso, Então, muitas pessoas adquiriram esse livro, inclusive aqui na Live Story, da nossa igreja, e acredito que ainda tem aí, caso você tenha interesse. De repente, se você não tiver, a gente pode pedir, mandar pedir, se for grande a procura. Mas o bom é que nós estamos aqui e vamos poder estudar um pouco mais a respeito desse assunto, que é de suma importância para a nossa vida como cristão, hoje eu estou acompanhando vocês aqui pelo chat, E deixa eu dar as boas-vindas para você que já está aí nos acompanhando. A Belle Vicente, Neto Lima, Pedro Vale, Francisca dos Anjos. Rapaz, um dia eu fiquei pensando nessa Francisca dos Anjos e é a minha mãe que nos acompanha pela Escola de Inteligência. Um abraço, viu, mãe? Luiz Carlos, Rosinha, boa noite, Merielle Carvalho, que é a coordenadora, da nossa Escola de Inteligência. João Silva, Eberson Carmo, que é o famoso Ebinho, Letícia, Pastor Dera, Cristina Meira, Rogério Dávila, Arlete Rodrigues, Nozemar. Então, muito obrigado pela sua presença, você que já está aí nos acompanhando, que Deus já esteja abençoando você grandemente, E obrigado pela confiança, pelo carinho. E aí aproveita agora, já pega aí esse link do YouTube e compartilha com alguém, que eu acredito que você vai abençoar. É uma maneira de você abençoar a vida de alguém, apenas fazendo um compartilhamento desse link aí da Escola de Inteligência, ok? Então, nós vamos dar continuidade. Eu queria começar seguindo o exemplo do pastor Marquinhos. Logo quando ele começou as primeiras aulas, ele deixou isso bem explícito aqui no quadro. E aí o Renan, nas duas aulas passadas, ele colocou isso também. E eu também queria seguir o exemplo deles, Aquilo que é bom a gente tem que seguir e exaltar as pessoas que têm feito, E uma coisa muito interessante que ele colocou: conhecimento mais prática igual transformação. Então aqui esse é o nosso objetivo com a nossa aula, com a nossa escola de inteligência. Esse é o nosso objetivo. A gente ter uma experiência através do conhecimento e o conhecimento por si só, ele não é transformador. Vai exigir a autorresponsabilidade de quê? De você colocar em prática. E aí você coloca em prática e você vai experimentar a transformação de Deus na sua vida. Porque o que nós estamos passando para você é conhecimento bíblico. Nós não vamos falar nada aqui que não esteja alinhado ou inserido dentro do conhecimento bíblico, dentro do estudo bíblico. Então, conhecimento mais prática igual transformação. Isso aqui é o nosso ABC da nossa Escola de Inteligência
bíblica, o nosso ABC, conhecimento mais prática igual a transformação, ok? Então isso tem que ficar bem claro para todos nós que participamos da nossa escola de inteligência. Queridos, o Renan, na aula passada, ele começou a falar a respeito desse ponto, né, que é o tópico 3 do livro, saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Então, o Renan começou a abordar sobre isso na aula passada, de uma maneira muito positiva, muito prática. E eu queria dar continuidade nesse assunto, detalhar um pouquinho mais a respeito disso e dar continuidade nesse assunto que é tão importante. Então, o que é a saúde emocional e a espiritualidade contemplativa? A gente vai entender um pouco melhor isso no decorrer da nossa aula. O que eu queria começar falando, queridos, hoje nós vivemos uma realidade que muitos cristãos se encontram presos emocionalmente e muitas vezes até espiritualmente. Muitos cristãos estão dentro da igreja, estão congregando, estão participando das nossas reuniões, dos nossos cultos, mas que ainda não encontraram um verdadeiro caminho, que ainda se encontram perdidos. E isso é muito contraditório. Como é que a gente se declara ser cristão, seguidor de Cristo, e ainda não está experimentando tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Uma vida abundante, como Deus nos promete na sua palavra. Então, hoje a gente vai abordar um pouco sobre isso, sobre os cristãos viverem uma espiritualidade, mas ainda se encontrarem presos emocionalmente. Então, o objetivo principal desse tópico, desse ponto, é a gente conseguir achar o equilíbrio de uma espiritualidade contemplativa, que nós vamos entender o que é exatamente, e de uma saúde emocional equilibrada, uma saúde emocional saudável. Quando a gente encontra esses dois pontos, eu lembro até que na aula passada, o Renan ele colocou um gráfico aqui, ele botou a espiritualidade e o emocional, ele fez um gráfico, fez uma seta aqui. Eu não vou colocar igual ele, né? Que ele colocou muito bem, eu lembro muito bem disso. E a seta acompanhava o quê? Os dois pontos, que é muito importante. Tanto a espiritualidade, quanto a saúde emocional. Hoje a igreja entendeu, a liderança entendeu, e a gente pode tomar isso muito como exemplo através da nossa liderança, que é o pastor Marquinhos. Ele teve esse discernimento, esse despertar de que não é só o espiritual, mas é também o emocional. E de lá para cá, queridos, tanto ele particularmente, quanto nós como igreja, nós temos experimentado um outro nível. Nós temos sido abençoados de muitas maneiras, experimentado algo novo da parte de Deus. Por quê? Porque nós temos tentado equilibrar esses dois pontos, que é um desafio muito grande. A gente pode chegar aqui para você e dizer, é muito fácil resolver esse problema. É muito fácil equilibrar as duas partes. Não é. É um desafio. E a gente tem que ter empenho, tem que ter resiliência, tem que ter perseverança, de poder realmente se dedicar e praticar o conhecimento adquirido para que a gente verdadeiramente possa experimentar a transformação. Ok? Então, o que é exatamente essa espiritualidade contemplativa? Então, eu vou explicar agora melhor o que é exatamente isso. Queridos, quando uma pessoa ela chega na nossa comunidade e ela reconhece Jesus, ela aceita a palavra,
ministrada, ela reconhece Jesus no momento do apelo. Aquela pessoa, o nosso objetivo é que aquela pessoa ela cresça espiritualmente. Esse é o nosso primeiro passo, nosso primeiro intuito, é que aquela pessoa ela possa crescer espiritualmente. É para a gente levar aquela pessoa à obediência da palavra, né? A gente tentar mostrar para ela que o conhecimento da palavra e a obediência dela à palavra vai levar ela a viver um crescimento espiritual, viver uma transformação na sua vida. Então, esse é o nosso primeiro passo. A pessoa converteu aqui, a pessoa aceitou Jesus, aceitou o apelo. A gente quer levar essa pessoa a obter um crescimento espiritual. E qual é o primeiro passo? Direcionar essa pessoa a um grupo de crescimento. Então, esse é o primeiro passo. Direcionar essa pessoa, esse novo convertido, a um grupo de crescimento. No grupo de crescimento, ela vai ter comunhão com várias pessoas, ela vai receber uma palavra de Deus, ela vai participar de uma dinâmica bem legal, ela vai se sentir à vontade naquele ambiente, e isso já vai ser fundamental e colaborar muito para o seu crescimento espiritual. Próximo passo, levar essa pessoa, incentivar essa pessoa a participar de um discipulado. O que é o discipulado? É um momento que ela vai ter uma pessoa específica, direcionada pelo líder, para ajudar, para acompanhar aquela pessoa, para estar nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, para incentivar aquela pessoa naquele crescimento espiritual que nós falamos no início. Então, ela vai receber um discipulador, vai participar do discipulado. Logo em seguida, qual é o intuito? Que essa pessoa participe dos nossos cultos. Nós temos o nosso culto de quarta-feira, que é a noite de vitória. Nós temos o nosso culto de domingo, das 10 da manhã, das 18h30, que é a nossa noite de celebração, a nossa manhã de celebração também, né? Então, incentivar essa pessoa a participar das nossas reuniões, das nossas programações. Próximo passo, fazer com que essa pessoa participe da escola de discípulos, que é onde ela vai receber o ensino da palavra de Deus, é onde ela vai receber o leite materno, é onde ela vai ter ali um professor que vai tirar suas dúvidas iniciais, né, e vai participar daquele crescimento inicial espiritual. Então, a escola de discípulos. Depois, nós incentivamos, né, alinhado com a escola de discípulos, a escola de inteligência bíblica, que é o que está acontecendo agora, nesse momento. A escola de inteligência bíblica. Só que a escola não é apenas para novo convertido, mas para toda a igreja. Um crescimento contínuo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, o crescimento espiritual, até um determinado momento. Não, queridos. A partir do momento que nós iniciamos uma caminhada com Deus, o crescimento espiritual é contínuo. Ele não vai parar. A gente sempre tem que estar buscando, sempre tem que estar se atualizando, sempre tem que estar se dedicando ainda mais na palavra de Deus, no conhecimento de Deus para as nossas vidas. Então, mas voltando ao novo convertido, ele vai ter acesso, ele vai participar da escola e vai ser mais uma oportunidade de crescimento para ele, né? Vai participar das nossas conferências. Nós sempre fazemos conferências de dar a oportunidade de uma experiência, porque nós costumamos dizer aqui que o nosso culto não é apenas um culto, mas é uma experiência com Deus. E sempre nós procuramos trazer pessoas que realmente são homens e mulheres de Deus, que vêm aqui realmente para trazer a presença de Deus para as nossas vidas. Então nós também proporcionamos esses momentos das conferências, dos seminários,
a pessoa também vai ter essa oportunidade de participar. Incentivamos aquela pessoa, a um determinado momento, ela começar a servir, a fazer parte do time de voluntários. Então, tudo isso faz parte de um processo de crescimento espiritual. Fazer parte do time de voluntários, servir. Queridos, você não imagina a sensação que é, o prazer que é você servir. Então, isso faz muito bem para a sua espiritualidade. Então, tudo isso que eu acabei de citar para você, como acontece aqui na igreja, na comunidade Batista Vida, é uma espiritualidade contemplativa. Vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Vai contribuir para a sua caminhada com Cristo. Mas, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, a gente começou a perceber, como igreja, que somente essa questão da espiritualidade não era o suficiente para que as pessoas experimentassem uma vida plena em Deus. Ainda não era o suficiente. Então, o que acontecia? A pessoa, mesmo experimentando tudo isso, a questão da espiritualidade contemplativa, vivendo as experiências, tendo tempo com Deus, tendo conhecimento da palavra, participando das nossas programações, fazendo parte de um grupo de crescimento, participando das nossas escolas, ainda assim, as pessoas se encontravam em algumas determinadas situações que a pessoa não conseguia viver uma felicidade plena. Por quê, pastor? Devido a problemas na sua saúde emocional. Então, está equilibrando a questão espiritual, excelente, muito bem, ótimo. Mas o problema é que cuidar do espiritual e não cuidar da parte emocional é prejudicial. E era isso que acontecia, e isso que tem acontecido muitas vezes com pessoas que estão dentro da igreja. As pessoas estão preocupadas de cuidar do espiritual, que é algo importantíssimo, e nós devemos fazer isso sempre, que fique isso bem claro. Eu não estou desmerecendo de maneira nenhuma a parte espiritual, porque é de suma importância, mas o que eu quero ressaltar também é a questão emocional. A questão emocional, porque muitas vezes nós convertemos, fazemos parte da família de Cristo, somos inseridos em uma congregação, em uma comunidade como essa, a Comunidade Batista Vida, mas muitas vezes nós precisamos de uma transformação em lugares mais profundos do nosso interior. Porque o que é a saúde emocional, queridos? A saúde emocional é a sua história de vida. A saúde emocional é a sua história de vida. É como foi a sua história até chegar aqui, nesse exato momento. Como foi? Aí a sua saúde emocional, ela é construída ao decorrer da sua história. Hoje, a sua personalidade, o seu emocional, a sua alma, foi construído ao decorrer da sua história. Então, o que você é hoje é decorrente de uma construção do seu emocional e da sua alma. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, no momento da conversão, não é mexido nessa área. E você passa, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, fala que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Fala a respeito da sua vida de pecado, né? Fala a respeito do seu comportamento. Você não vai agir mais daquela maneira, né? Você vai ser uma nova criatura. Você nasceu de novo, então você passa a ser uma nova criatura.
mas o seu emocional ele foi construído ao longo do tempo. Então, tem muitas coisas que você talvez não tenha resolvido. Tem muitos problemas da sua infância que talvez você deixou de lado e você não quer mexer, mas é preciso para que você possa se libertar de algo que ficou no passado, daquela mochila emocional que você está carregando até agora. Então você precisa deixar de lado, voltar no passado, resolver e passar a viver o novo. Então é isso que muitas vezes nós não entendemos. Então por que tem muitos crentes que estão anos e anos na igreja e agem de uma forma imatura? Porque muitas vezes tem um problema emocional lá atrás que não foi resolvido. Então, continua preso no emocional. O espiritual está avançando, a pessoa está crescendo, está buscando, está participando das programações, está vivendo a experiência, mas o emocional ainda está afetado. Então, é exatamente esse equilíbrio que nós queremos encontrar, para poder viver a plenitude de Deus. Então, a saúde emocional equilibrada com uma espiritualidade contemplativa. Então, os dois vão se entrelaçar, vão se completar. Queridos, aí você vai viver uma vida diante de Deus plena e maravilhosa. Ah, você não vai mais passar por problemas? Vai! Dificuldades, as circunstâncias da vida vão surgir, mas você vai lidar muito melhor com todos os problemas que vão surgir na sua vida, todos os desafios que vão surgir na sua vida, você vai lidar muito melhor. Por quê? Porque você está curado emocionalmente e você está crescendo espiritualmente. Essa é a diferença. E é isso que nós queremos levar para você. Porque a nossa preocupação, porque a preocupação da nossa liderança, de cuidar da sua parte emocional. Nós fizemos aqui a Clínica da Alma com o pastor André Ricardo. Então, nós vamos fazer outro módulo daqui um tempo. Por quê? Porque nós enxergamos, queridos, que o emocional, ele é importantíssimo. Porque não tem como separar o emocional do espiritual. Não tem. Por quê? Porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, se a sua alma não está bem, que é onde está o quê? As suas emoções, você não vai estar bem no espiritual e muitas vezes você não vai estar bem no físico. Assim, quando você não está bem no físico, você não está bem na sua alma, no espiritual. Então, as três coisas têm que estar bem equilibrada e estabelecida na sua vida para que você possa viver a plenitude de Deus. Ok? Então, o Alessandro está colocando, traumas não se resolvem sozinhos ou são apagados com o tempo. Exatamente isso, Alessandro. Olha só que coisa maravilhosa. Os traumas, eles não se resolvem sozinhos. Nós temos que enfrentá-los. Nós temos que voltar muitas vezes para viver o novo. É voltar para viver o novo. Não é para você ficar se martirizando no passado, não é isso. É você voltar para você resolver os problemas mal resolvidos. As situações que não foram alinhadas na sua vida, você tem que voltar para resolver, muitas vezes para perdoar, muitas vezes para deixar de lado, às vezes é um vício, às vezes é um pecado que você sempre comete e não consegue deixar por algo que você sofreu lá na infância, por uma carência sua na infância, por uma crença limitante sua, e as suas reações hoje estão sendo dirigidas por aquilo que você fez, por aquilo que aconteceu na sua vida lá na infância. Mas o comentário, verdade, pastor, porque vem o equilíbrio, a Maria do Socorro. A Marcela Rodrigues botou aí, verdade, pastor, por isso a importância também do discipulado.
temos que enfrentar esses traumas para viver o propósito de Deus. Muito bem colocado. Nós experimentarmos o propósito de Deus na nossa vida, nós temos que vencer esses traumas do passado, essas dores do passado. E nós vamos falar um pouquinho mais disso no decorrer da nossa aula. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, para a gente entender, que na verdade é algo que sempre tem sido falado nas nossas aulas, mas que vale a pena repetir, que somente o espiritual não é o suficiente. Queridos, nós temos vivido um tempo de pessoas com muitas crises dentro da igreja. Pessoas que já conhecem a palavra, pessoas que participam das nossas reuniões, pessoas que são homens e mulheres de Deus, mas que infelizmente, por não ter um emocional equilibrado, estão passando por determinadas crises. E aí, só o espiritual resolve? Infelizmente, hoje, a realidade não está sendo essa. Nós temos que resolver os problemas no emocional. Então, nas aulas anteriores, a gente viu os 10 sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. E o Renan concluiu nas aulas passadas. É exatamente isso, sintomas lá da infância que vão refletir hoje. Às vezes é igual às doenças físicas que aparecem no nosso corpo. Você acha que a doença ela vai brotar de uma hora para outra? Não. Às vezes vai vir os sintomas de uma vida desregrada, às vezes uma alimentação inadequada e uma série de coisas vai gerando sintomas, vai formando a enfermidade no seu corpo físico. É igual no emocional. O sintoma aconteceu lá atrás, mas a consequência dessa enfermidade vai acontecer na sua vida hoje. Então, tem muitas pessoas que já decidiram viver uma vida com Deus, mas que ainda estão enfrentando problemas emocionais. E é exatamente esse é o nosso desafio. Resolver o emocional para você conseguir equilibrar o emocional e o espiritual. Emocional e espiritual têm que caminhar juntos para você viver a plenitude de Deus. Ok? Então, isso é muito importante na nossa aula de hoje para que você possa entender. Queridos, nós, uma realidade disso que eu estou falando é o exemplo de Jesus. Eu até anotei esse exemplo aqui para mim poder passar para vocês. Jesus, quando ele escolheu ali os 12 discípulos, de imediato os 12 discípulos já foram transformados ali, já se tornaram novas criaturas ao fato de conhecerem Jesus? Não. Jesus teve muito trabalho. E Jesus foi formando ali uma espiritualidade naqueles homens. Ele foi forjando ali um caráter, uma personalidade. E Jesus foi cuidando tanto do espiritual quanto do emocional daqueles homens. Chegar a um ponto de eles chegarem diante de Jesus para perguntar, para saber quem seria o maior entre eles. Ou quem se assentaria ao lado direito ou ao lado esquerdo de Jesus no seu trono. Então, questões emocionais, queridos. Jesus também tratava com os discípulos questões emocionais. Questão de perdoar, questão de voltar lá atrás e resolver os problemas. Então, Jesus tratava com cada um dos seus discípulos, não só o espiritual, mas também o emocional. Tanto que, já no final já quando Jesus voltou e teve um encontro com Pedro, ele pergunta: Pedro, tu me amas? Ou seja, Jesus já estava caminhando com Pedro há um tempão. E aí Pedro se sente
ofendido, triste, porque, ô Jesus, eu estou com você há tanto tempo e o Senhor vem me perguntar se eu te amo. E Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E Pedro, claro que eu te amo. Então, ali Jesus estava tratando também a parte emocional de Pedro. Curando, tratando o emocional de Pedro. Não era só o espiritual. Talvez o espiritual de Pedro estivesse ali pronto. Mas o emocional dele ainda precisasse de alguns ajustes. Então, Jesus também cuidava da parte emocional dos seus discípulos. Então, olha o que o Clay colocou aí. Clay Ervin. Ele botou: não se pode obter crescimento espiritual sem conhecimento emocional. Muito bem. Então, é exatamente isso que é o nosso desafio. É a gente poder adquirir uma saúde emocional para viver uma plenitude espiritual. Uma plenitude diante de Deus. Queridos, mas é como eu falei, é um desafio grande. E nós temos alguns inimigos. Às vezes é o nosso próprio eu. Às vezes é as nossas limitações, as nossas crenças. Às vezes é a nossa geração, os nossos pais, os nossos antepassados que colaboram por decisões erradas, colaboram para que a gente tenha uma saúde emocional fragilizada. E às vezes é o próprio inimigo, o próprio diabo, Satanás, na literalidade da palavra, que muitas vezes se volta contra nós, contra a família. Queridos, eu queria ler um texto base com vocês, que o Renan até leu esse texto também na aula passada, e eu quero ler novamente, que é Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Romanos, ele diz: não se amoldem aos padrões desse mundo. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Queridos, lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, fala aquele texto bem conhecido, que o mundo jaz do maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz do maligno. E aí em Romanos 12, 2 fala: não se amoldem aos padrões desse mundo. E o mundo é do maligno. O sistema, a organização do mundo, a influência do mundo é do maligno. E em João 10, 10 fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Queridos, o inimigo ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Ele é audacioso. E ele age de uma maneira sutil. Às vezes não, na maioria das vezes, ele age de uma maneira que nós não percebemos. Então, qual é a maior estratégia do inimigo hoje? Qual é a maior estratégia? Destruir as famílias. Destruir as famílias. Querido, a família é a base de uma saúde emocional. Na verdade, a família é a base da sociedade como um todo. Mas se tratando das questões emocionais, 99% das enfermidades emocionais, elas surgem em um ambiente de desestruturação familiar. Então, por que você acha que o inimigo, o diabo, ele vai agir no rompimento das famílias? Ele quer atingir as famílias, porque se ele atinge as famílias, ele vai afetando emocionalmente uma massa de pessoas. Por que o diabo ele vai lá na infância,
Por que que ele é sutil em criar um acontecimento lá na sua infância? Às vezes um abuso sexual, às vezes um abandono, uma rejeição. E ele vai criando ali no emocional, ele vai agindo astutamente, criando as situações para que você possa se envolver. Às vezes uma separação dos pais. Às vezes queridos, esse mundo, ele vai sendo articulado para isso. Então, qual é o nosso papel, o nosso dever como cristão? É mudar o mundo? Não, é mudar as pessoas. É construir famílias fortalecidas. É criar pessoas com saúde emocional. Incentivar pessoas a resolverem os seus problemas do passado e passarem a viver o algo novo de Deus. Viver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Por quê? Porque nós vamos gerar novas pessoas, a nossa imagem, a semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós vamos criar pessoas, reproduzir pessoas dessa maneira. Então esse é o nosso intuito, queridos. O porquê que nós se preocupamos com a sua saúde emocional? Para que você seja uma pessoa bem resolvida. Para que você seja uma pessoa saudável. Mas, voltando ao nosso inimigo, a um dos nossos inimigos, ele vai agindo na família, ele vai agindo na infância, na desestruturação, na falta de proteção dos pais, na rejeição, na separação, no adultério, porque ele sabe, quando ele atinge a base, ele compromete toda a estrutura. Quando ele atinge a base, ele compromete toda a estrutura. Ele vai agindo para que você seja, desde a infância, você crie uma emoção fragilizada. E isso vai comprometendo o decorrer da sua história. Então, queridos, aproveitando essa oportunidade, queridos, você que é pai, cuide dos seus filhos, ame os seus filhos, proteja os seus filhos. Queridos, porque é nessa fase, é nessa a questão da infância, desse momento em que os nossos filhos são crianças, é que eles vão sendo bombardeados pelas coisas desse mundo, pelo padrão desse mundo. Pelo padrão desse mundo. E, infelizmente, nós vivemos uma realidade que muitos casais cristãos estão rompendo as suas famílias, estão desestruturando e muitas vezes com filhos, mas não se preocupam com isso, pensam apenas em si mesmo, ou vivem uma emoção fragilizada e não quer resolver, não quer muitas vezes se expor, não quer muitas vezes tocar no passado. E aí o que acontece? Toma decisões erradas, que vão custar uma vida inteira na vida de um filho, estabelecendo ali uma família desestruturada. Queridos, cuide dos seus filhos. Queridos, aproveite para você forjar ali uma emoção saudável, uma saúde emocional na vida do seu filho. Mas para isso você primeiro precisa ser saudável emocionalmente. Então nós devemos tratar as nossas emoções para a gente lidar com as emoções dos nossos filhos. Porque como é que um doente vai cuidar de um outro doente? Não tem como. Nós precisamos primeiro tratar as nossas emoções para que a gente sejamos capazes de cuidar das emoções dos nossos filhos. Então, nós temos que forjar a identidade dos nossos filhos, mostrar a realidade, ensiná-los a solucionar os problemas, ensiná-los desde cedo a terem maturidade. Então, queridos, isso é importantíssimo. Eu vou parar um pouquinho para mim tomar uma água
E aí eu vou ler também alguns comentários aqui no chat agora. A Rita Teles, acredito que seja a irmã Cássia, eu acho. Não temos como estar bem espiritualmente sem estarmos com a nossa vida emocional tratada e curada. Precisamos de ajustes todos os dias. Não tem sido fácil, exatamente isso. Queridos, eu estava falando aqui para o Wesley que eu estou me sentindo Paulo Vieira, com essa tela bem grande aqui, lendo os comentários do chat. Mas bem bacana, a Rita Teles, Samuel Freitas. As nossas emoções têm que estar curadas de qualquer trauma ou enfermidade. É exatamente isso. Socorro Holanda, verdade. Analice Silva. Acredito que temos que também sair da nossa zona de conforto, de aceitação. Ou seja, achando que está tudo bem, fazendo vista grossa diante da ferida. Muito bem colocado, Analice. Muitas vezes é isso que acontece. Às vezes, para a gente não se machucar, às vezes, para a gente não sentir dor, porque foi algo muito traumático, a gente não quer voltar para resolver, mas se a gente não voltar para resolver, aquilo que aconteceu sempre vai governar a sua vida, sempre vai influenciar na sua vida hoje. Então, isso é muito importante. Que mais? Maria do Socorro, aleluia, Deus que palavra, glória a Deus. Compromete toda uma geração, verdade, isso mesmo, é isso mesmo. Então, queridos, vamos dar continuidade aqui, exatamente isso, ele vai influenciando, né, o inimigo ele vai atacando as nossas pequenas gerações, os nossos filhos, ele vai desestruturando o casamento, ele vai criando ali situações para que a família seja desestruturada. Mas, olha só, preste atenção. Uma coisa muito importante também que nós precisamos entender. A questão da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade também é muito importante. Porque por mais que a influência que é criada, a situação que é criada, as coisas que favorecem para que você tome uma decisão, nunca o inimigo ele vai tomar uma decisão por você, ou Deus vai tomar uma decisão por você. É sempre você que decide. É sempre você que vai decidir ter uma atitude. É sempre você que vai decidir adquirir conhecimento. Você vai decidir praticar e você vai decidir ter uma vida transformada. Então, a autorresponsabilidade também é muito importante. Eu vou ler mais 2 comentários aqui. A Sonaira botou: através das nossas emoções abaladas, deixamos uma abertura para as doenças emocionais, síndrome do pânico, depressão. É exatamente a realidade de muitas pessoas nos dias de hoje. Como ser líder de si mesmo através do domínio das emoções? É o grande desafio de todas as pessoas. Alguém que não é líder de si não consegue liderar ninguém. Nossa, que forte esse comentário do Felipe, hein? Que forte, muito bem colocado. Realmente, quando nós não governamos as nossas emoções, não podemos liderar ninguém. Se nós não somos saudáveis emocionalmente, nós não vamos saber lidar com as emoções das outras pessoas. Então, nós precisamos achar esse equilíbrio e é o grande desafio que nós estamos tentando conseguir através do conhecimento, através da prática, né, através das informações que nós temos passado para você. Então, dando continuidade. Queridos, aí eu queria colocar algumas coisas do padrão desse mundo. Algumas coisas que são pré-estabelecidas como um padrão de vida para você.
Às vezes, o mundo ele vai sutilmente colocando isso como um padrão de vida. Um padrão do mundo passa a ser um padrão de vida para você. E nós temos que discernir isso muito bem. Nós não podemos ser enganados pelo padrão do mundo. Muitas vezes nós temos realidades nós queremos trazer muitas vezes os padrões para a nossa vida como cristão. E isso é um perigo muito grande. Porque justamente Deus nos orienta ao contrário através da sua palavra. Não se amoldem aos padrões desse mundo. É o contrário. A gente não pode se amoldar aos padrões desse mundo. E aí eu vou colocar algumas coisas que são pré-estabelecidas como padrão desse mundo. A felicidade está em acumular coisas. Às vezes você acha que a sua felicidade está em acumular coisas, em acumular, em ganhar, em comprar, em conquistar isso e aquilo e tal, e acha que a sua felicidade se resume a isso. Queridos, isso é um padrão do mundo estabelecido para a sua vida. Mas não é isso que Deus nos ensina através da sua palavra. E isso vai, às vezes, se encaixa perfeitamente com a ausência, com uma doença emocional sua. Esse padrão, ele vai se encaixa com uma doença emocional sua. Então, às vezes é um vazio que você tem na sua alma e se encaixa perfeitamente com esse conceito do mundo, esse padrão do mundo para a sua vida. E aí você cai como um rato que vai pegar um alimento numa ratoeira. Então você cai numa armadilha. O segundo padrão, você deve obter tudo o que puder, por você mesmo, o mais rápido que puder. A individualidade, queridos. O padrão do mundo hoje é trabalhar a individualidade. É você ser cada vez mais individual. Para você pensar somente em si. É só você. Você não consegue mais pensar no próximo. Você não consegue mais ter compaixão pelas pessoas, porque é você, é o seu eu, é a individualidade. Ontem mesmo a gente estava comentando com alguém que antigamente você tinha os vizinhos e aí era muito comum você compartilhar com os vizinhos. Às vezes era um alimento, né? Às vezes você tinha 2 palmas de banana, você levava uma para o seu vizinho. Às vezes o vizinho faltava açúcar, levava uma caneca para pedir açúcar lá na casa do vizinho, farinha. Era muito comum isso, queridos. É o verdadeiro sentido da sociedade. E isso, ao longo dos anos, se perdeu. Por vários fatores, pela violência, o aumento da criminalidade, tudo bem. Mas muitas vezes, por esse padrão também, as pessoas estão vivendo uma individualidade. Às vezes você não conhece mais o seu vizinho do lado e o seu vizinho do outro, porque você está vivendo uma individualidade. É o padrão do mundo que está sendo estabelecido em nosso meio. Mais um padrão. A segurança está em dinheiro, poder. Você acha que o dinheiro é tudo. Você muitas vezes age como aquele jovem rico que fazia tudo conforme a espiritualidade mandava, podemos dizer assim. Não, eu obedeço aos mandamentos de Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu nunca adulterei e tal e tal. Eu sigo os teus mandamentos. E aí quando Jesus fala para ele, então, larga tudo que você tem, divide com os pobres e siga-me. Aquele jovem rico não pôde fazer isso, porque o seu padrão estava em suas riquezas. Ele nunca poderia abandonar tudo e seguir Jesus, porque o seu padrão
estava no dinheiro, nas riquezas. Então, queridos, nós precisamos entender isso claramente, né? Que são alguns padrões que são criados, estabelecidos pelo mundo para as nossas vidas de uma maneira muito sutil. E quando nós vamos perceber, nós já estamos vivendo aquilo. Mais um padrão. Acima de tudo, você deve buscar todo o prazer. Você, acima de tudo, buscar o prazer, os desejos, satisfazer os desejos da carne. A vida é muito curta, eu tenho que aproveitar. Eu sou jovem, vou fazer tudo que eu puder agora. Vou fazer tudo que eu puder agora e vou aproveitar a vida, porque a vida passa muito rápido. Isso é a maior ilusão que o mundo ele tem criado e estabelecido para a sua vida. Busque a Deus o quanto mais rápido você puder. Eu me arrependo assim, né? Porque Deus tem um propósito estabelecido para nós, Ele sabe o tempo certo, a hora certa, para cada coisa na nossa vida. E às vezes eu lamento muito, porque eu me converti apenas com 18, 19 anos. E meu Deus, eu olho para Deus e digo, Senhor, por que eu não te busquei muito antes? Porque quando eu ouvi falar de Ti, eu já não te busquei, eu já não procurei, se eu soubesse que era tão bom assim. Eu tinha estruturado muito mais rápido minhas emoções, a minha espiritualidade, a minha vida. Nossa, acredito que deixei de conquistar muitas coisas, mas Deus sabe o momento certo, a hora certa. Mas às vezes eu me pego lamentando por isso. Tenho que me tratar, tenho que cuidar dessa parte na área da minha vida. Mas é isso, queridos. Às vezes é um padrão que é estabelecido para você, de você aproveitar, de ter prazer o máximo que você puder, de viver segundo os prazeres da sua carne. Outro padrão estabelecido pelo mundo. Deus é irrelevante para a sua vida diária. Queridos, isso é a maior mentira de Satanás para a sua vida. É a maior mentira. Você participou do culto ontem à noite, domingo, para que você vai participar da escola na segunda-feira? Se você já assistiu o culto domingo, foi uma bênção. O pastor André Ricardo pregou sobre como superar as perdas. E foi muito bom, você saiu edificado de lá. Não precisa assistir a escola hoje. Para quê? Todo dia isso, todo dia isso. Queridos, é o maior engano de Satanás para a sua vida. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa aproveitar o máximo possível para adquirir conhecimento, para estabelecer esse equilíbrio das suas emoções e do espiritual. Fortalecer o seu espiritual, fortalecer a sua questão emocional também. Então, queridos, é isso. É um padrão, é uma mentira que é passada como verdade para você. O cristianismo é apenas uma das muitas espiritualidades alternativas. Outra mentira de Satanás. Não, qualquer caminho leva a Deus. Mentira, mentira. Lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É o único caminho, queridos. É o cristianismo, é o único caminho, é através de Cristo Jesus. É a única ponte que vai nos levar até Deus. Mentira! Questão de, todo caminho leva a Deus, toda a religião, todo o espiritismo, isso e aquilo, lá também fala de Deus, isso e aquilo. Não, queridos. O único caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho apenas. Não são vários caminhos, é um caminho apenas. É o caminho que leva à vida eterna, até Deus Pai. Mais uma mentira. A justiça própria. De você se julgar autossuficiente. De você achar que você pode conduzir a sua vida sozinho, sem a interferência de ninguém.
está também atrelada à questão do individualismo. Mas, mais um ponto, tudo que existe é a vida na terra. Queridos, mais uma mentira, querendo mostrar para você que a sua vida se resume a essa vida na terra. Mentira de Satanás para você. Nós temos uma vida eterna, uma habitação celestial para todos nós que cremos em Cristo Jesus. Então, a sua vida não se resume a essa terra. Esse momento que você vai viver aqui é decisivo para levar você a uma eternidade definitiva. Então, a decisão é aqui nessa terra. É importante a sua passagem aqui, mas que a sua vida não se resume aqui. Estou com a garganta seca, vou tomar mais um pouquinho de água aqui. Aproveitar para ler alguns comentários rapidinho aqui no chat, tá bom? A Gabriele Vital, ela citou o livro do Augusto Cury, um dos seus livros, né? Ela fala que a vida é um cristal na qual devemos cuidar muito bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não estou sabendo lidar, tenho que pedir mais sabedoria de Deus. É difícil, mas não é impossível. Queridos, eu queria fazer um desafio com vocês agora. A gente já está entrando na parte final da aula e eu queria criar um desafio com você. Eu queria que você colocasse, que você participasse do chat e você demonstrasse muita sinceridade, né? O que muitas vezes, olha só, eu vou fazer uma pergunta e você vai colocar aí. O que muitas vezes leva você a ter uma inconstância espiritual? Essa é a pergunta, tá? A pergunta é: o que leva você muitas vezes a experimentar uma inconstância espiritual? Isso é de você, tá? Não é uma visão externa, mas é uma visão interna, tá? O que leva muitas vezes você a viver uma inconstância espiritual. Eu queria que você colocasse aí no chat agora, tá? Vamos fazer essa dinâmica agora com vocês. Agradeço muito pela participação de vocês aqui no chat, tá? Então vamos fazer essa interação. O que muitas vezes leva você a viver uma inconstância espiritual na sua vida. Você pode colocar aí, por favor. Pode participar comigo no chat, tá? O medo, a Gabriele Vital já está participando aí, o medo. Que mais? Vamos lá, vamos colocar aí. Nós já estamos entrando na parte final da aula e eu queria fazer essa dinâmica com vocês. O medo, a ansiedade, sentimento de não ser capaz, a ansiedade, o medo. Pode ir colocando aí. Sentimento de inferioridade. Frustração, né? Muito bem. Perca de foco, falta de resiliência, né? A incerteza se estou fazendo a coisa certa. Sentimento de inferioridade, ansiedade, traumas do passado, perca de foco, procrastinação, preocupação,
Muito bem. Obrigado pela sua participação, pela sua sinceridade também. Sofrimento, insegurança, sentimento de inferioridade. A Grace. Exatamente, queridos. Por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? Ivanita, medo de não conseguir, deixar de ser obediente. Queridos, por que eu fiz essa pergunta para você? O que causa inconstância espiritual? Se você parar para analisar todos os comentários aqui, está relacionado com a questão emocional. Tudo que vocês colocaram aqui está relacionado com a sua saúde emocional. Afeta a sua inconstância espiritual. Por isso que eu fiz essa indagação com vocês. Para exatamente mostrar o quanto é importante a gente poder equilibrar essas duas áreas. Às vezes é medo de algo que aconteceu lá na sua infância, um trauma da sua infância que gerou medo. Uma criança que ela quase morre afogado, ela nunca mais vai querer voltar ela vai querer chegar perto de uma piscina, ela vai querer mergulhar num açude, ela não vai chegar perto, porque ela teve um trauma, um medo. Então, se ela não vencer aquele medo, ela nunca vai nadar na vida dela, por exemplo. Tem que vencer o medo. A ansiedade está relacionada com algo da sua emoção, da sua saúde emocional. Procrastinação, preocupação, perca de foco. Queridos, tudo isso está relacionado com as questões emocionais da sua vida. É esse o objetivo onde nós queremos chegar. Silvânia, muito tempo que dá importância para as minhas emoções, e isso me custou longos dias de aflição, mas graças a Deus estou trabalhando na cura a cada dia, mais me conhecendo. Olha só que maravilhoso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A gente fica muito feliz em ver o resultado, a pessoa sendo transformada, sendo curada nessas áreas das emoções. É disso, querido, que nós estamos falando. Esse é o objetivo da nossa escola. É exatamente gerar uma transformação na sua vida. É o nosso ABC aqui, conhecimento, prática e transformação. Ok? Então, para a gente concluir essa parte da aula, eu queria fazer aqui uma leitura definindo o que é a saúde emocional, saudável, equilibrada, e a espiritualidade contemplada. Eu vou dar mais alguns conceitos nessas duas áreas, a saúde emocional. Por exemplo, vamos lá, vamos citar algumas coisas. No emocional, saúde emocional, nomear, reconhecer e controlar nossos próprios sentimentos, identificar-se com os outros e ter por eles viva compaixão, iniciar e manter relacionamentos estreitos e significativos, libertar-se de padrões autodestrutivos. Olha só, queridos, isso tudo faz parte da saúde emocional, tá? Então, criar relacionamentos significativos, controlar os seus sentimentos, governar os seus sentimentos, isso tudo faz parte da saúde emocional. Mais alguns. Estar ciente de como nosso passado impacta nosso presente, desenvolver a capacidade de expressar claramente nossos pensamentos e sentimentos, tanto de maneira verbal quanto não verbal. Respeitar e amar outros sem ter de mudá-los. Queridos, lidar com as indiferenças das pessoas. Lidar com as indiferenças. Você amar as pessoas do jeito que ela é. As pessoas que não têm uma saúde emocional
saudável, ela quer tentar mudar as pessoas, fazer com que as pessoas se tornem do jeito que elas são. E não é isso, queridos. Não é isso. Nós temos que aprender a conviver com as indiferenças e saber que a mudança e a transformação, ela vai vir através do Espírito Santo de Deus. É o agir de Deus na vida dela e nós temos que continuar amando da mesma maneira. Porque o que nós fazemos muitas vezes é a pessoa não mudou, pronto, ó, abro mão, abandono, saio de perto. A pessoa não quer mudar, não, mas eu tenho que continuar amando aquela pessoa daquela maneira, independente de como ela seja. E ajudar ela nesse processo de transformação. Mais um, pedir o que precisamos, queremos ou preferimos de forma clara, direta e respeitosamente. Queridos, uma pessoa que não tem uma saúde emocional saudável, muitas vezes ela não tem a humildade de pedir ajuda. Ela não consegue pedir ajuda. Então, todos nós, um momento ou outro, nós temos que ter esse discernimento, que nós precisamos das outras pessoas. Uma pessoa que tem a saúde emocional saudável, ela, no momento que ela precisa, ela sabe pedir ajuda. Ela sabe pedir o socorro. Quando ela sabe que está perdendo o controle de conduzir aquilo com o seu próprio entendimento, ela vai saber pedir ajuda, ela vai pedir auxílio. Avaliar de modo preciso nossos limites, forças e fraquezas, compartilhando-os abertamente com os outros. Vivenciar nossas dores e perdas. Olha só, aquilo que o pastor André Ricardo ministrou ontem no nosso culto de celebração. Superando as perdas. Queridos, quando você não consegue superar as perdas, é porque você tem o emocional fragilizado, afetado, abalado. E você não consegue lidar com as dificuldades, com as percas da vida. Você se descontrola, você abandona tudo, você desiste. Por quê? Porque você não sabe lidar com as percas. Porque você tem o seu emocional fragilizado. Agora nós vamos ver um pouco da espiritualidade contemplativa. Despertar e submeter-nos ao amor de Deus em toda e qualquer situação. Posicionarmos para ouvir Deus e lembrar sua presença em tudo que fazemos. Comunicarmos intimamente com Deus, permitindo que Ele habite plenamente a profundeza do nosso ser. Muitas vezes o que nós queremos fazer é limitar o agir de Deus nas nossas vidas. Não, opa Deus, você pode vir só até aqui. Aqui você não pode mais entrar. Que isso, queridos? A nossa vida com Deus, a gente tem que deixar Deus conduzir de uma maneira completa e definitiva. Porque Ele vai nos tratar e nos conduzir da melhor maneira possível. Então, muitas vezes nós limitamos o agir de Deus em nós. Praticar o silêncio, a solidão e uma vida de crescente oração. Descansar atentamente na presença de Deus, ter intimidade com Deus, ter vida com Deus. Então, é uma espiritualidade contemplativa. Mais alguns pontos. Compreender nossa vida terrena como uma jornada de transformação na direção de uma união sempre crescente com Deus. Mais um ponto, encontrar a verdadeira essência de quem nós somos em Deus. Fala da nossa identidade, do nosso propósito de vida. Fala do nosso destino, dos nossos sonhos. É a nossa vida com Deus, queridos. De encontrarmos o nosso propósito de vida, de forjar nossa identidade em Deus, de entendermos que nós somos a sua imagem, a sua semelhança. Nós perdemos essa identidade, mas em Cristo Jesus nós novamente fomos reconciliados com Deus. Então é isso, queridos, é você entender a sua identidade diante de Deus, saber quem você é em Deus. Então é exatamente isso que o objetivo principal da nossa aula hoje.
você encontrar o equilíbrio, entrelaçar a saúde emocional com a espiritualidade contemplativa. Então, esse é o objetivo principal da aula de hoje. Então, uma emoção saudável é fruto do Espírito, exatamente. Temperança, mansidão, domínio próprio, exatamente. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, exatamente. É isso mesmo, sentimento de incredulidade. Então, alguns ainda estão botando a questão da inconstância, Então, a incredulidade, deixar de ser obediente, acho que às vezes é a preguiça também, é algo que gera uma inconstância espiritual muito grande. A desobediência, medo, insegurança, apatia, a emoção abalada, exatamente, levam à apatia espiritual. Exatamente, queridos. Queridos, foi muito bom a aula de hoje, excelente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que eu tenha passado ali a nossa ideia da aula de hoje, da questão da saúde emocional com a espiritualidade contemplativa. Então, foi muito bom a nossa aula de hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Eu não sei se a equipe vai colocar aqui na tela a questão da Central Vida. Vai colocar? Não, hoje não, né? Ok. Mas... ok. Então, já está lá na publicação do Instagram. Então, gente, foi muito bom. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo carinho. Aula excelente. Que bom, que maravilhoso. A Lourdes Moreira, obrigado pelo carinho. Obrigado pela participação de cada um de vocês. A Afra Magalhães, Felipe Russo, parabéns, pastor, obrigado, Felipe. Gratidão à equipe de mídia, mais uma segunda nos servindo. Obrigado, pastor, antes pela aula. A gente estava discutindo aqui quem vai pagar a pizza hoje. Já chegou, vou terminar a aula mais rápido ainda. Brincadeira, viu, queridos? Brincadeira. Mas eu fico muito feliz pela sua participação, pelo seu comentário no chat. Isso edifica muito a nossa aula, essa interação, essa dinâmica. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu quero terminar fazendo uma oração, orar pela sua vida, gratidão pelos ensinamentos. Parabéns ao pessoal da mídia. Muito ensinamento. Obrigado, Silvânia. Então, queridos, espero que realmente tenha guardado muito conhecimento para você praticar e experimentar uma transformação na sua vida. Tá bom? Eu quero orar agora por você, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse tempo aqui da nossa aula da Escola de Inteligência Bíblica. Pai, que a cada dia nós possamos estar entregando o nosso melhor pelo conhecimento das pessoas, para que elas possam ter autorresponsabilidade de colocar em prática e experimentarem a transformação de Deus em suas vidas. Pai, que muitas pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, com as suas limitações emocionais, Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo comece a agir, Pai, que essas pessoas possam resolver o que precisa ser resolvido, entender que precisam vencer, encarar e vencer o passado, para viver o algo novo de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela participação de cada um, Pai, que esteve presente nessa aula, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar guardando, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada família
que faz parte da comunidade Batista Vida. Pai, que a proteção do Senhor esteja sobre nós. Pai, sobre os casamentos, sobre a criação dos filhos, Pai, que nós possamos construir famílias fortalecidas e equilibradas emocionalmente. Pai, no nome de Jesus, que eu te peço que a tua mão esteja sobre a vida de cada um e que o Senhor abençoe cada família que está me assistindo agora nesse momento, cada família que faz parte da comunidade Batista Vida, cada família que faz parte do teu reino, em nome de Jesus. Nós oramos e glorificamos o teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, queridos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!